Universo Diverso, com Luciana Neri. Testes psicológicos, o que são e para que servem? Vamos conversar com o professor Emanuel Duarte de Almeida Cordeiro. Ele é mestre e doutor em psicologia e professor da UESB. Bom, professor Emanuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar definindo o que são os testes psicológicos. A pergunta sobre o que é um teste psicológico, ela é bem comum atualmente. Isso porque a gente está sempre exposto a várias possibilidades de responder questionários, perguntas, que no fim dessas respostas se propõem ali a apresentar um resultado, né, sobre o perfil da pessoa, sobre alguma coisa que reflita aspectos daquela pessoa ali respondente, né? E como me parece que está muito em voga os diagnósticos, as pessoas saem tentando responder testes em revistas, nas redes sociais, dentro das próprias empresas, não faltam ofertas. Isso você pode se deparar, seja numa rede social, utilizando o celular, enfim, em vários locais a gente pode se deparar com a possibilidade de responder algum tipo de questionário que promete ali entregar um resultado para a gente. Só que, como é que a gente vai saber que um teste ele é de fato psicológico ou ele é um teste que não tem as características de um teste psicológico? E como diferenciar o que é um teste comum de um teste psicológico cientificamente testado, professor? Para isso, a gente precisa saber em que contexto a gente está respondendo esses questionários. Porque, tradicionalmente, quando a gente fala de teste psicológico, a gente está geralmente restringindo esses testes a um contexto mais profissional, né, de uso profissional por parte do psicólogo. Então, é difícil você se deparar com testes que vão, de fato, ser testes psicológicos espalhados, né, em qualquer contexto. Esse é um dos primeiros pontos que a gente deve observar. Outra coisa é que os testes que a gente pode se deparar ali na internet, que promete medir alguma coisa, seja da sua personalidade ou algo da sua característica psicológica, muitas das vezes eles não passam pelo crivo adequado do Conselho Federal de Psicologia, que tem um braço específico só para medir a verdadeira qualidade desses testes, né? E esse braço se chama SATEPS. Então, um teste psicológico ele precisa estar dentro do SATEPS para que de fato ele seja um teste adequado. Vamos falar sobre as utilizações desses testes? Uma pergunta bem comum que pode ocorrer é como o teste psicológico ele pode ajudar a própria pessoa, pode te ajudar no seu direcionamento de vida, né? Será que o teste psicológico ele de fato contribui com resultados que vão ali influenciar positivamente para aquele sujeito? E a resposta é que sim. A ideia do teste psicológico é trazer características e um delineamento do perfil daquela pessoa para que ela possa compreender melhor suas próprias características. Isso, claro, quando a gente está falando numa ideia de autoconhecimento. Mas existem testes psicológicos para outras áreas também, não é, professor? Para crianças, para idosos? É possível que a gente esteja trabalhando também com questões mais específicas. Por exemplo, uma criança que está com dificuldades de aprendizagem, ou uma pessoa que está apresentando algum problema específico, seja de memória, um problema de atenção, por exemplo, e ela não sabe exatamente os motivos que estão levando a ter essas questões sendo apresentadas, né? E aí o teste psicológico ele vai ajudar a identificar mais especificamente que pontos que podem estar sendo prejudicados ou que pontos a gente precisa ter um pouco mais de atenção para poder ajudar essa pessoa a trabalhar melhor isso. O senhor pode dar um exemplo, professor? Quando a gente fala de uma criança, se a gente identifica os pontos que podem estar sendo mais sensíveis na questão da aprendizagem dessa criança a partir dos testes, a gente pode dar esses resultados, sugerir não somente a família, mas a própria escola, para fazer um trabalho mais específico nesses pontos que estão ali com um pouco mais de debilidade. Então o teste ele tem uma função muito importante na contribuição de vida dessa pessoa para que ela possa caminhar cada vez melhor. Quais as possibilidades de aplicação desses testes? Onde eles ocorrem? Quais são os contextos que a gente vai observar a aplicação desses testes?
E um dos contextos mais clássicos, mais comuns que a gente vai observar é o contexto clínico. Ou seja, se uma pessoa está com alguma queixa, apresentando alguma questão, ou às vezes ela também está querendo se autoconhecer, é possível que ela procure um psicólogo nesse contexto clínico e, ao procurar esse psicólogo, apresentar essas queixas, apresentar essas questões, e o psicólogo, na sua construção de estratégia do acompanhamento dessa pessoa, ele pode ali levantar os principais pontos que são trazidos por essa pessoa e escolher o uso de alguns testes para poder direcionar melhor e traçar o perfil desse sujeito, de modo que o acompanhamento clínico desse psicólogo seja mais efetivo, ele possa ali trabalhar de modo mais seguro sobre aqueles pontos. Isso para todos os grupos, professor? Isso pode acontecer, seja em um contexto infantil, por exemplo, como já trazido os exemplos de desenvolvimento, aprendizagem, ou em contextos adultos, contextos mais diferentes do que o infantil, por exemplo. A gente poderia pensar aí um acompanhamento ao tratamento de depressão, um acompanhamento ao tratamento de ansiedade, e para todos esses contextos você teria ali um acompanhamento clínico, mas os testes eles iriam auxiliar para poder identificar melhor o nível dessas questões ali levantadas. Mas existem outros contextos de aplicação dos testes psicológicos, não é? Contexto educacional, contexto de esporte, contexto jurídico, contexto público. E para cada um desses contextos a gente vai observar algumas características, algumas especificidades na aplicação desses testes. No contexto educacional, como os testes podem ser utilizados, professor? Os pontos mais comuns que a gente vai observar nesse contexto é, sem dúvida nenhuma, relacionado a questões de aprendizagem, TDAH, por exemplo, ou comportamentos, às vezes, de crianças mais inquietas. E para essas situações, você buscaria ali a utilização de testes que pudessem responder melhor essas características. A gente também poderia pensar que os testes eles poderiam não somente ser direcionados para as crianças, mas a gente poderia pensar que ele poderia ser utilizado também para o público adulto ou para os profissionais que estão atuando naquela escola, por exemplo, para identificar níveis de estresse, identificar o clima daquele ambiente escolar, porque na medida que você identifica níveis de estresse elevados, você pensa que tem que fazer um trabalho de intervenção mais interessante com aqueles professores. E para além dos contextos clínicos e educacionais, existem outros também. O uso do teste psicológico para posse de armas ou o uso do teste psicológico no contexto jurídico, por exemplo. E esses dois contextos, eles demonstram assim, a forte importância da testagem psicológica para que a gente possa ter assim, trabalhos mais confiáveis, tanto no espaço para posse de arma, quanto para decisões em contextos jurídicos. O que esses testes podem detectar, professor? Os testes eles se preocupam muito, quando a gente pensa ali na questão de armas, no uso de armas, de tentar captar comportamentos impulsivos, comportamentos de agressividade, de violência, que por algum motivo podem influenciar ou fazer com que o uso da arma por aquela pessoa possa não ser feita do modo correto, do modo adequado, sendo um prejuízo para a sociedade. E no contexto jurídico? Principalmente na tomada de decisões para o juiz, porque às vezes ele está lidando com situações que são difíceis, de conflitos, e a testagem psicológica pode contribuir ali fortemente para identificar determinados aspectos e auxiliar na tomada de decisão dos juízes. Bem, professor Emanuel, retomando o nosso assunto inicial desse bate-papo, os testes psicológicos estão muito em moda recentemente e todo mundo acha que vai conseguir se autodiagnosticar com esses testes. É interessante a gente pensar que profissionais podem aplicar os testes psicológicos. Atualmente, com a popularidade dos testes, e cada vez mais se falando a respeito disso, fica possível pensar que qualquer um pode aplicar os testes psicológicos. Mas a questão não é bem por aí, não. É interessante observar que há testes psicológicos que eles são restritos ao uso profissional de psicólogos, ou seja, só os próprios profissionais de psicologia eles vão poder ali aplicar esses testes.
Mas isso não significa que todo e qualquer teste de comportamento seja inválido se não for aplicado apenas por psicólogo, não é? Mas há outros testes que também podem ser utilizados por outros profissionais. Muito comum na área de saúde, como medicina, fisioterapia, enfermagem, assim por diante. E também tem testes específicos que também atendem ali a área da administração, a área de marketing e assim por diante. E quando e em que situações de testagem elas devem ocorrer somente através de um profissional de psicologia, professor? Que os principais testes, por exemplo, que vão medir ali memória, inteligência e esses componentes assim, por exemplo, personalidade também, eles são mais direcionados à aplicação por parte dos próprios profissionais de psicologia. Então a gente vai observar que não é que não podemos responder, mas que devemos ter atenção com quem são as pessoas que estão ali se propondo a utilizar testes psicológicos. Porque possivelmente, se for uma pessoa que fuja dessas possibilidades que eu estou comentando aqui, sem dúvida, esses testes não têm a qualidade devida para poder medir adequadamente ou poder levantar adequadamente o perfil que a gente deseja. E aí a pessoa se submete a esse tipo de resposta, de testagem, e acaba tendo resultados que não vão corresponder adequadamente com o que ela vive ou pensa. Muito obrigada, professor Emanuel.